Aleluia. A mensagem fala, né? Reavivar a chama do fogo, reavivar o dom de Deus. Isso está em 2 Timóteo 1,6. Na nova versão internacional é melhor ainda. Fala, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Amém. Essa chama está em cada um de nós. Porque essa chama está no nosso espírito. Então, todos nós que cremos no Senhor, tem essa chama. E nós vimos, por causa da situação da igreja em Éfeso, essa chama de Timóteo, por causa das dificuldades, principalmente com a liderança da igreja em Éfeso, que estava envolvida com genealogias e filosofias, e não promovia a economia de Deus, que é a fé. Então, por isso, nós precisamos também ter muito cuidado. Nós não podemos nos envolver com filosofia, porque é muito atraente, né? E isso muitas vezes pode apagar o nosso espírito, né? Ensinamentos diferentes, discussão, né, sobre as verdades, tudo isso pode apagar o nosso espírito. Por isso nós vamos tomar a palavra de Deus com espírito e com vida. Quando nós tomamos a palavra com espírito e vida, essa palavra nos alimenta, essa palavra nos supre, essa palavra aquece o nosso coração, essa palavra aquece o nosso espírito. E essa palavra alcança cada um de nós. Aí nós somos testemunhas vivas do Senhor, porque a palavra, ela pode alcançar as pessoas, pode salvar as pessoas. A palavra tem o poder de transformar a vida das pessoas. Ela transformou a minha vida e transformou a vida de cada um de nós. Então, por isso é importante que nós mantenhamos viva essa chama do Espírito que está em cada um de nós. Por isso que os irmãos sempre nos encorajaram. Vamos invocar o nome do Senhor. Vamos orar e ler a palavra, né? Vamos exercitar o nosso espírito. Por que isso, irmãos? Não é uma maneira. É para que nós mantenhamos viva essa chama do Espírito em cada um de nós. Para que esse fogo não se apague. Louvado seja o Senhor. Por que essa palavra é tão importante, irmãos? Porque nós estamos nos tempos finais. E nos tempos finais, os tempos são difíceis. Principalmente para nós que somos cristãos. Onde o inimigo de Deus, que é o nosso inimigo, vai usar todos os meios para apagar o seu fogo, para apagar o meu fogo. Por isso é importante nós termos a clareza, nós termos a sobriedade no nosso espírito, nós conhecermos as estratégias do inimigo para apagar o fogo de cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Por isso, lá em Mateus 24, o Senhor nos alerta que o amor
de quase todos se esfriará. Vamos supor, entre nós aqui, o Zoom tem mais de 100 irmãos reunindo. Quando ele dá esse exemplo, que o amor se esfriará de quase todos, um exemplo que eu estou falando, tá, irmãos? Apenas 15 desses 100 e poucos irmãos vai manter o amor. Isso é um exemplo que eu estou falando. É uma minoria. Porque o inimigo vem com as estratégias para esfriar o nosso amor. Então, por isso, o amor é a fonte desse fogo. O amor não pode se esfriar de cada um de nós. Por que nós reunimos? Por causa do amor. Por que nós oramos? Por causa do amor. Por que nós lemos a palavra todos os dias? Por causa do amor. Por que nós contactamos os irmãos que estão enfraquecidos? Por causa do amor. Por que nós pregamos o evangelho? A fonte é o amor. Esse fogo, na verdade, é o amor de Deus em cada um de nós. E ele tem de queimar todos os dias. Tem uma expressão no mundo, fala, esse tem fogo de palha. O que é fogo de palha? Você acende, pá, que fogão. A hora que você volta, acabou. Não, nós não temos fogo de palha. Nosso fogo é como nós vamos fazer churrasco. Você não põe palha para fazer churrasco, você põe carvão. E você abana até pegar fogo no carvão. Porque quando pega fogo no carvão, o que está do lado começa a esquentar. E aí pega para ele, e passa para o outro, e passa para o outro. É assim que nós somos, irmãos. Cada um de nós, com a sua esposa, com seus filhos, com os irmãos, precisa um queimar o outro, para que esse fogo não se apague. Louvado seja o Senhor. Por isso, hoje, o nosso encargo é: como está o seu fogo hoje? Como está o seu fogo hoje em você, pessoalmente? Está queimando ou está se apagando, está se diminuindo? Como está esse fogo na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos? Como está esse fogo na vida da igreja? Nas reuniões, tanto presencial ou pelo Zoom. Nós precisamos medir esse fogo em cada um de nós. Na Bíblia fala, quem deras fosse frio ou quente. Se você está morno, estou a ponto de vomitar-te. Nós não queremos ser morno. Ser morno é ser neutro. Não está frio e nem quente. Não, nós queremos ser quente. Porque nós amamos o Senhor. Nós amamos a palavra de Deus. Nós amamos os irmãos. Nós amamos a Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso, irmãos, nós vamos ver 4 aspectos que apaga o nosso fogo. O primeiro aspecto é o mistério da iniquidade que já está operando. Com filosofias, com tradições, com religião, para apagar o nosso fogo.
para apagar a chama do nosso amor para com Deus. É um teste para nós. Você está lendo a palavra? Se você está lendo a palavra, está buscando na palavra, esse fogo vai queimar. Te garanto. Se você exercita o Espírito, esse fogo está aceso. Que o nosso fogo tem que ser como o fogo do tabernáculo, da casa de Deus, do altar. Ele não se apagará. Queima 24 horas. Esse fogo está dentro de você, está dentro do seu espírito. Como está o seu fogo? Pelas reuniões. Pelas reuniões de oração, na quinta-feira, pela reunião da palavra no YouTube, sexta e domingo, pela palavra no sábado, pela palavra no domingo. Está vendo? Isso são testes para nós vermos como está o nosso fogo. E o mistério da iniquidade quer operar para nos tirar essas coisas. A internet tem coisa boa. Está vendo? Nós estamos aqui, os irmãos estão vendo em casa. Tá certo? É uma coisa boa. Mas para muitos, a internet é lugar de discussão. A vacina é assim, o partido é assim, o presidente é assim, o outro é assim. Isso apaga o nosso fogo, irmão. Isso é estratégia do inimigo. Nós vamos ter sobriedade. O que é ter sobriedade? É ter discernimento. Quando você tem discernimento, isso vem de Deus, você tem alegria, você tem paz e você tem desfrute. Eu vejo muitos irmãos que foram tomados por essa discussão de partido, de vacina, de coisa e tal, etc, etc. O fogo se apagou. Não participa das reuniões. Né? Não lê a palavra, não exercita o Espírito, porque isso é o inimigo operando na sua mente. Tá certo? Operando na sua emoção, operando na sua vontade, é o quê? Fazendo cativo a sua mente. Então nós precisamos ter cuidado. Por isso que Paulo, lá em Efésios, né, capítulo 5, né, ele fala, Efésios 5, pois outrora, versículo 8, erais trevas, agora sois luz no Senhor, andai como os filhos da luz. 11, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. Essa é a estratégia do inimigo. Nos enganar. Né? Paulo falou isso em Coríntios, né? Como Satanás enganou a Eva na sua mente. Receio que também o inimigo vos engane. Irmão, nós não podemos ser cúmplices dessa era. Nós temos algo muito maior. A nossa missão é muito maior. A nossa missão é levar os filhos de Deus para o reino. A nossa missão é levar o evangelho da graça para aqueles que não conhecem o Senhor. Isso que tem de queimar em nós. É levar o evangelho do reino para os filhos de Deus. Nós precisamos apresentar todos os filhos de Deus como um varão perfeito. Esse tem de ser o nosso encargo. Essa é a missão que Deus deu para a igreja. Por isso o Senhor falou, vós sois a luz desse mundo, vós sois o sal dessa terra.
A luz é para tirar as trevas dessa terra, das pessoas. O sal é para tirar a morte, é para salgar. É para temperar a vida das pessoas. Nós não podemos ser um sal sem sabor. Sal sem sabor não presta para nada. É ou não é? Nós temos de ser fiel à missão que Deus deu para cada um de nós. O segundo ponto, irmãos, é a nossa consciência. O inimigo quer cauterizar a nossa consciência. 1 Timóteo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensino de demônios, pela hipocrisia que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Três, 9. Conservando o mistério da fé com uma consciência limpa. Então, a consciência é essencial, irmãos. A consciência é que liga o alerta para nós. O inimigo quer cauterizar a nossa consciência. É como passar um ferro quente. Ela fica insensível. E nós achamos tudo normal. Não é isso? Por isso o Senhor falou, nos tempos finais, vai ser como na época de Noé. Homem com homem, mulher com mulher, né, vão comer e beber, dar-se em casamento. Isso é consciência cauterizada. Não tem sensibilidade, tudo é normal. O adultério é normal, a fornicação é normal, tudo é normal. Por quê? A consciência cauterizada. E o Senhor falou que nós temos que ter uma consciência boa, uma consciência limpa, uma consciência boa para com os homens e também para com Deus. Vamos preservar a nossa consciência. Ela faz parte do Espírito. Né? Vamos exercitar o nosso Espírito, vamos ter uma boa consciência. Não vamos ser enganados pelo inimigo. Amém? E o terceiro ponto é a ansiedade. Mateus, capítulo 6. Versículo 25. Por isso vos digo, não andei ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que a veste. Observai as vestes, não semeiam, não colhem, nem ajuntam os celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? É o mal do século. Ansiedade. Todos nós temos ansiedade. O irmão Miguel sempre fala, quando a ansiedade vem, a nossa fé vai embora. Por quê? Nós ficamos preocupados com aquilo que nos traz ansiedade. Tá certo? A ansiedade é terrível. Nos traz angústia, nos traz tristeza, apaga o nosso espírito.
E não é fácil, irmãos. Quem teve depressão sabe o que é isso. Quem já passou fome sabe o que é passar fome. Mas aqui nós temos a palavra do Senhor. Nós não podemos acrescentar um côvado no curso da nossa vida, porque tudo está na mão do Senhor. Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for pela vontade de Deus. Por isso lá em Pedro fala, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Irmão, esse é o nosso caminho. É lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor, a nossa tristeza, a nossa angústia sobre o Senhor, porque Ele vai cuidar de nós. Ele vai nos suprir, Ele vai nos fortalecer. Não é fácil, nós sabemos, né? Eu conheço irmãs que têm depressão 1 ano, 2 anos, é terrível, irmãos. O que nós podemos? Nós precisamos orar, nós precisamos interceder em favor desses irmãos. Então nós vemos o segundo ponto, a ansiedade nos impede, nos apaga a chama desse fogo em nós. E o terceiro e o quarto ponto é relacionamento. Timóteo apagou o fogo porque relacionamento com os irmãos. A gente sabe, muitas coisas tem problema no relacionamento, na questão do servir. É muita picuinha, é muito detalhe que nós preocupamos. Para quê, irmão? Não vamos perder tempo, nós estamos nos tempos finais. Não vale mais a pena eu brigar com o irmão, eu ficar de mal com o irmão, ou com a minha esposa, ou com meus filhos. Não vale mais a tempo. O Senhor está às portas, irmãos. Esse é o que o Senhor te deu. Esse irmão que está servindo com você, foi Deus que deu. Ah, não, eu vou mudar de cidade, Deus vai te dar outro irmão, pior ainda. Aprenda a servir juntos. Porque nós somos diferentes. Não é assim quando nós casamos? Eu e a minha esposa somos totalmente diferentes. Até as nossas filhas são diferentes. Cada um é diferente. Mas nós precisamos aprender a conviver. O que é aprender a conviver? Você precisa regar. Você precisa cuidar. Tá certo? Um exemplo simples no casal. Tem pessoa que pega a pasta de dente lá no meio. Tchum! Tem o irmão ou a irmã certinha, ela pega lá no fim e vai apertando. E tem casal que briga por causa disso. Nós vamos aprender a conviver, né? Vamos ajudar um ou outro. Se você gosta que aperta lá no fim, fala, que tal, bem? Vamos apertar aqui no fim, vamos ver como fica. Tá certo? Ou ela vai falar para você, aperta no meio como é que sai mais pasta de dente. Aprenda a conviver com os defeitos, irmãos. O casal, se for olhar um pelo defeito do outro, acabou a convivência, acabou a harmonia. O fogo do amor apaga. Essa semana minha esposa perguntou, se eu morrer, você vai casar de novo? Eu falei, não, porque nós vamos viver eternamente juntos, na Nova Jerusalém. Você é o meu amor. E temos 40 anos já de casado, hein? Quase 40 anos.
Então nós vamos aprender a conviver, irmãos. E um encorajando o outro, né? Louvado seja o Senhor. Nós vamos aprender a conviver com os irmãos. Né? Aprender a servir junto. Louvado seja o Senhor. Isso é uma bênção. Se você aprende, porque você nega a si mesmo, você toma a cruz e segue o Senhor. Se o outro irmão aprende a negar a si mesmo, toma a cruz e segue o Senhor. A bênção. Creia nessa palavra. A sua família vai ser abençoada. Amém? Aleluia! Esses são os 4 pontos que pode apagar o nosso espírito. Mas nós também temos os pontos que põem fogo como carvão no nosso espírito. A primeira coisa que os irmãos falaram hoje na reunião. Vamos invocar o nome do Senhor. Vamos exercitar o nosso espírito. Por quê, irmãos? O inimigo é sutil. Ele quer te prender na sua cadeira. Ele quer fechar a sua boca. Você entendeu? Ele não quer que você fala, ó Senhor Jesus, audivelmente. Não é? Muitos irmãos, por que você não pode falar interiormente? Eu falo interiormente. E também falo audivelmente. Nós vamos exercitar o nosso espírito. Né? Precisamos invocar o nome do Senhor. E segundo, a consciência nossa precisa estar boa. Precisa estar limpa. Precisa estar pura. Para que nós possamos ser sensíveis aos ataques do inimigo e sensível a Deus. Muitas vezes nós falamos, por que Deus não fala comigo? Não, Deus fala com todos os filhos dele. O problema não está em Deus. O problema não está na palavra. O problema está na minha consciência. Eu sempre dou um exemplo da consciência como uma bexiga. Você enche uma bexiga. Se ela tem um furinho pequenininho, todo mundo brinca com ela, né? E ótimo. Aí no outro dia você levanta para pegar a bexiga, ela está vazia. O que aconteceu? Um furinho pequeno. Ela não se mantém. Tá certo? Lógico, tem uns que a consciência que está cauterizada é o quê? Você encheu ela e bum, explodiu na hora. Mas muitas vezes o inimigo é sutil. Ele dá um furinho na nossa consciência, a gente sem se perceber, está vazando o ar. Está vazando o espírito. Está vazando esse fogo em nós. Então nós precisamos cuidar. Exercitar o espírito, primeiro. Segundo ponto, ter uma consciência boa. E terceiro ponto, amar a palavra de Deus. Porque a palavra é que vai te guardar. Porque a palavra é o próprio Deus. A palavra precisa habitar ricamente em cada um de nós. Nós precisamos ser um depósito. Não é assim? As irmãs têm o depósito lá na casa dela, né? Ou uma partilheira que guarda os mantimentos. Vai fazer o arroz, vai na partilheira. Precisa do óleo, vai na partilheira. Precisa do sal, está ali. É o depósito. Agora, se você não tem nada no depósito, cadê o óleo? Né? Cadê o arroz? Cadê o sal? Não tem nada. O inimigo entra. Mas se você tem um bom depósito, a palavra precisa ser depósito em nós. Por isso que lá em Efésios fala, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo.
no nosso coração, para que sejais arraigados e alicerçados em amor. Está vendo? A palavra é o próprio Deus, e Deus é amor, Deus é espírito, Deus é vida, Deus é que queima em nós. Aleluia. E o quarto ponto é as reuniões. Isso aquece o nosso coração, aquece o fogo em nós. Nós vamos amar a palavra de Deus. Vocês todos têm essa experiência, é ou não é? Quando vocês se converteram, né, na minha geração de 70, quando se converteram, a gente queimava para ter reunião. E naquela época a gente era expulso, porque os nossos pais era tudo católico, né? Não gostava que a gente reunia. A gente reunia na garagem, aí na garagem da casa do irmão, às vezes numa sala e coisa e tal. Aí os pais proibiam, a gente ia reunia numa praça pública. Mas nós não deixávamos de reunir. Todo sábado a gente estava lá. Todo domingo nós estávamos partindo o pão. E toda quarta-feira tinha reunião de oração. Nós nunca paramos. Aquilo queimava em nós. Tá certo? Isso. A gente queria testemunhar aquilo que nós ganhamos. É o fogo. Mas com o tempo a gente vai acostumando, não é? Puxa, a reunião é sábado, a reunião é sexta, a reunião é domingo. Não, irmão, nós precisamos que esse fogo queime em nós pelas reuniões. Hoje Deus vai falar comigo. Hoje Deus vai revelar Ele mesmo para mim. Hoje os céus vai se abrir para mim e eu vou ter um encontro com o Senhor. A palavra vai brilhar, a palavra vai me salvar, a palavra vai me tirar da onde que eu estou. Ela vai ser luz da minha vida, ela vai dissipar as trevas. Irmãos, creia nisso que eu estou falando. Muitas vezes Deus vai falar com você pessoalmente, para você ter experiência com Deus. Muitas vezes Deus vai dar experiência para você aprender com a família, com a esposa e com os filhos. Mas muitas vezes Deus vai falar através da igreja. Às vezes você não tem a resposta individualmente. Às vezes você não tem a resposta na família, mas você vai ter a resposta na reunião. Porque Deus está no nosso meio. Este lugar é santo. Esse lugar tem a presença de Deus e tem o falar de Deus. E o último, para terminar, passei, fala sobre Moisés, sobre a sarça. Eu não vou ler os versículos por causa do tempo, mas nós vemos que Moisés, ele viu aquela sarça e ficou impressionado. Tinha fogo na sarça, mas ela não se consumia. A sarça tipifica, ela em si, é um espinheiro. Se os irmãos lerem Gênesis, quando o homem pecou, Deus trouxe maldição sobre a terra. Que a terra iria produzir espinhos e abrolhos. Era maldição. Tá vendo, Borô? Por isso que você limpa, o mato sempre vem. É por causa do pecado. E o espinho não serve para nada. Mas ele viu aquele espinheiro, aquela sarça, queimando, mas não se consumia. Isso mostra o quê? Que Deus um dia me redimiu. Deus um dia redimiu você. Deus te limpou, Deus te purificou, Deus está te santificando, Deus está conformando Ele mesmo em você. E você é essa sarça que tem fogo. O fogo é Deus. O combustível é Deus. Não é eu que estou brilhando, não é eu que estou queimando,
é Deus. Eu sou apenas um espinheiro, mas nós somos um espinheiro redimido por Senhor. E a igreja é o espinheiro coletivo de Deus, que foi redimido, que é a noiva do Senhor, que vai casar com o Senhor e vai viver com o Senhor a cada dia. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, mantenha esse fogo aceso. O combustível não é você, não é o seu conhecimento, não é seu esforço. O combustível é Deus. Que Deus possa nos abençoar nessa semana. E eu vou terminar com a oração e depois o irmão Daniel vai dar o recado para nós. Senhor Jesus, abençoa a tua igreja em Uberaba, abençoa cada irmão e irmã aqui presente, os irmãos que estão no Zoom, cada família. Ó Senhor Jesus, abençoa os irmãos que não puderam ver e nem ouvir a tua palavra. Senhor, abençoa a tua igreja. Mantém esse fogo aceso em cada um de nós, até a sua volta. Nós abençoamos cada um dos santos. Nós oramos em nome de Jesus. Jesus Cristo é o nosso Senhor.